aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área, para a gente aprender mais, né? Sempre visando o nosso maior objetivo. Qual é o maior objetivo? Fechar, gabaritar a nossa prova, e a equipe do Mais Tribunais não vai medir esforços para isso. A gente sempre se reúne, a gente sempre bate um papo e fala, o objetivo é fazer que os meninos lá fechem a prova e a gente vai conseguir fazer isso. Pode ter certeza. Vamos avançar. Vamos agora falar de um ponto, de um tópico, que ele é bem decoreba. E a gente sabe, né, que a prova objetiva exige muito conhecimento da lei. Exige muito conhecimento da nossa lei. Então, a gente tem que passar por tudo. Então, o ponto que a gente vai tratar agora são os direitos constitucionais. Então, nossa prova sempre, nosso edital, perdão, sempre pede lá, em especial, o artigo 7º da Constituição Federal. Então, quando fala em direitos constitucionais, nós já sabemos que a gente tem que conhecer o artigo 7º da Constituição Federal. Quando ele cai na sua literalidade. Aí a banca tende a fazer algumas armadilhas, algumas pegadinhas, trocar palavras, gostam muito de fazer isso, né? Então, é o que eles costumam fazer. Trocam muito uma palavrinha por outra e tal. Então, tem que prestar muita atenção em relação a esse ponto, a esse tópico, tá? E com esse artigo 7º, a gente acaba fazendo um passeio em toda a matéria, mas eu vou sempre enfatizando o que mais é cobrado em prova. Vou deixar mais uma vez para vocês os meus contatos, sempre vocês me pedem, está aí, facebook.com/profrenzete, essa aqui é a minha fanpage, curta a minha fanpage, pode me chamar em inbox para a gente conversar, bater papo, dicas, reclamações, o que você quiser falar, fale comigo que a gente bate um papo, tá? Deixo também o Instagram e o meu Periscope, que é o @profrenzete. Lá no Instagram eu vou postar dicas diárias. Postei uma dica agora, até por coincidência, lá de direito do trabalho. Então, vou postar dica de direito de processo até o final, até a hora da sua prova. No Instagram, a gente faz vários vídeos também, com dicas, com aulões. É bacana, um espaço bem democrático também. E nós temos lá o antigo e-mail. Então, se você não tem rede social, nós temos o antigo e-mail, renzeteprofessor@gmail.com. Pois bem, vamos então seguir e falar dos nossos direitos constitucionais. Então, vamos pegar o artigo 7º da Constituição e vamos destrinchar ele, e você vai ver que se cair na sua prova, você vai acertar. E esse artigo 7º, vai uma observação, uma dica aqui, é aquele artigo boca de prova. Existem alguns artigos, algumas leis que eu chamo de boca de prova. Boca de prova por quê? Porque vocês tendem a ir para o local de prova um pouco mais cedo, eu sei, mais quem viaja muito para fazer os TRTs, isso é necessário de fato, mas ao invés de ficar conversando besteira, ao invés de ficar ouvindo terroristas de plantão, dizendo que é carta marcada, que não vai chamar ninguém, que a prova é muito difícil, você lê o artigo boca de prova. Porque o artigo boca de prova é o que aparece lá na hora H. E esse artigo aqui, ainda mais você, meu amigo, você, minha amiga, que vão encarar uma prova de técnico, esse é o artigo boca de prova. Porque vai ter uma questão que envolve ele e você vai precisar lembrar da literalidade do texto. Então, está aí a primeira dica. Bom, diz o artigo 7º, caput da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Primeira coisa interessante é aqui a igualdade, né? São direitos de quem? Dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, todos os direitos apresentados a partir de agora cabem para os empregados urbanos e rurais. E aí vem o além de outros, ou seja, não fica sendo um rol taxativo, meramente exemplificativo. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Muito bem. Proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Essa é a ideia. Nós sabemos que no Brasil o empregador pode dispensar o empregado porque ele não quer mais ele na empresa. Eu posso perfeitamente dispensar o meu empregado hoje porque eu não gosto de camisa amarela e ele só usa camisa amarela. Eu não vou falar isso para ele, mas eu posso. Posso.
desde que eu feche a conta, desde que eu pague tudo, não há nenhum impedimento que o empregador faça isso. Então, atente-se bem a isso. Vem o inciso 1 e traz essa proteção contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, fixando, dando a ideia de uma indenização contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Tá bom. Mas fala, nos termos da lei. Que lei? Não temos. Nós até hoje, porque no Congresso eles trabalham muito, até hoje nós não temos uma lei que diga qual será a indenização para a hipótese de dispensa arbitrária ou imotivada. Não temos essa lei. Então, nesse caso, cuidado com isso, nós não aplicamos o que hoje como indenização? Aquela famosa multa dos 40% dos depósitos do FGTS, dos depósitos fundiários. Agora, a lei regulamentando essa indenização, nós não temos ainda. Então, por isso que é importante passar nesse artigo. O que a prova pode perguntar? A literalidade. Só a literalidade. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Como é que vai fazer a banca na sua prova, hein? Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Cansado, leu texto de português, pesado, tá calor na sala de aula da prova, Tem um concorrente do lado batendo a caneta, outro comendo biscoito polvilho. Você às vezes passa despercebido, mas não pode. É involuntário, voluntário não. O seguro-desemprego objetiva o quê? Aquele período que você está afastado, buscando uma nova colocação, que você tenha lá um sustento mínimo. Essa é a ideia. Eu não vou entrar na celeuma do seguro-desemprego, porque isso aqui é previdenciário. O previdenciário não cai na sua prova. Então, não vou entrar de fato de sola nesse caso por isso. Agora, se eu peço demissão, eu vou ter seguro-desemprego? Claro que não. Peço demissão para ficar na praia o dia inteiro jogando voleibol. Então, eu que jogo meu vôlei, mas sem perturbar o Estado. Não é? Então, é seguro-desemprego, vou ter direito se eu for dispensado de forma involuntária. Dispensa motivada, por exemplo. Agora, se eu sou dispensado por justa causa também, se cometi uma falta grave, também, óbvio, não há que se falar aí em seguro-desemprego. Tá bom? Atente-se bem a isso, que isso é bem interessante, é bem importante. Vamos lá para o inciso 3. Fundo de garantia por tempo de serviço, é o famoso FGTS. É assegurado para os empregados urbanos e rurais, está lá. Então, fundo de garantia por tempo de serviço, sem grandes explicações, bem tranquilo, vocês conhecem. É uma poupança forçada que o empregador vai depositar numa conta vinculada, no percentual de 8%, essa é a regra, FGTS, 8% da... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor. Estou aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, lá de Sergipe 2016? Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, o melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito e, principalmente, nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então, aqui você estuda em regime de metas. O seu treinador pessoal, todo dia você vai ter uma meta e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação. Cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já esqueceram, você quer o material dessa aula? Vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos.